Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, última segunda-feira do mês, como se fosse a última segunda-feira do mês. E nesse dia, vocês sabem que a gente faz o vídeo da carteira do YouTube. E nesse vídeo aqui, a gente tenta mostrar uma carteira simulando como a gente faria a gestão do nosso portfólio. Essa carteira começou em novembro de 2016, com um valor de R$100 mil iniciais, unicamente fictício, aportes de mais ou menos R$2 mil todos os meses, e agora ela já tem aí 8 anos de tempo e mostra como a gente faz essa gestão. O que eu sempre peço é para vocês não acharem que os ativos que são mostrados aqui eles são recomendações. Só para vocês terem uma ideia, eles não mudam desde 2019. Então, nos últimos 5 anos, a gente tem os mesmos ativos. Um deles, por exemplo, já entrou em recuperação judicial e já faliu, por exemplo, parou de ser listado na Bolsa. A empresa não existe mais, que é a Saraiva, mas mesmo assim vocês vão ver que é uma carteira que cresce ao longo do tempo. Tá? Então, foca muito mais na gestão do que nos ativos especificamente. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curte o vídeo, se inscreva no canal e a gente já vai mostrar aí as alterações desse mês. Afinal, a gente teve uma queda mais expressiva de fundos imobiliários e de ações. Bom, eu gosto sempre de lembrar nessa carteira aqui do YouTube que a gente é uma casa de análise, a gente pode fazer recomendação, apenas não é o objetivo desse vídeo aqui. Se você quiser conhecer os nossos planos de assinatura, aí sim, com relatórios ou vídeos mostrando qual ação comprar, em qual preço comprar, qual fundo imobiliário, para você aproveitar a oportunidade depois de toda essa queda, todos os links estão aqui embaixo na descrição. Já adianto que ao longo de 2025 nossas assinaturas vão aumentar de preço, então aproveita para já garantir esse preço antecipadamente. Lembrando que os clientes antigos nossos, quem é já cliente nosso sabe que a gente não reajusta preço de assinatura, né, enquanto ela não é cancelada. Então você pode garantir o preço de agora não apenas por um ano, mas enquanto você mantiver a sua assinatura. Nossos planos de assinatura estão aqui embaixo e o objetivo aqui sempre dos nossos produtos é que você entenda a alocação estrutural, como ela funciona, a forma de investimento do Asset Allocation. E esse Asset Allocation, eu resumo ele em uma frase que é o slogan aqui do Dica de Hoje: construir leva tempo. Tá? Então você não vai ter atalhos, você não vai ter aquela ação que vai explodir, você não vai ter nada disso. Você vai ter um programa de criação e de formação de patrimônio que ao longo do tempo vai fazer você atingir os teus objetivos, a tua liberdade financeira, enfim, o objetivo que você quiser aí dentro das tuas possibilidades e das tuas necessidades. Tá? A nossa carteira aqui do YouTube, a gente sempre faz um início mostrando o que acabou acontecendo ao longo do último mês e depois a gente mostra também a planilha em si. Essa planilha você pode baixar se você for um assinante nosso do plano Renda Total ou do plano Dicações. Então, nas assinaturas você consegue baixar essa planilha daqui. Bom, o que acabou acontecendo nesse último mês? Itaúsa declarou juros sobre o capital próprio, por exemplo, mais 5,81 centavos, lembrando que agora a gente tem 5% a mais de ações, porque agora no último dia 4 de dezembro teve a bonificação de ações de Itaúsa. Além disso, o Vale também anunciou remuneração aos acionistas, né? Então mais 52 centavos. Um bom valor, embora tenha sido menor do que no ano passado. Tá? Outra aqui que acabou tendo uma notícia interessante foi a Direcional. Mesmo sem cair tanto para uma empresa imobiliária, a empresa está vendendo tanto e está gerando caixa que ela aprovou
o novo programa de recompra de ações da companhia, né? Então, ela vai recomprar ações ou ela tem essa possibilidade de recomprar as ações. Klabin acabou anunciando novo juros sobre capital próprio, dessa vez 258 milhões. Petrobras pegou aquela reserva dela de dividendos que ela tinha e informou que ela vai fazer essa distribuição. Então são 17,12 bilhões aqui no total. Essa aqui é a distribuição da remuneração aos acionistas de terceiro trimestre. O que aconteceu aqui foi que ela definiu que a primeira parcela é juros sobre capital próprio, a segunda é dividendos. Aquele outro que eu estava falando agora sim é essa, a remuneração extraordinária aos acionistas. Aqui sim, 20 bilhões, R$ 1,55 por ação ordinária e preferencial. Tá? Então, 15 bilhões de dividendos intermediários com base na reserva de remuneração de capital e 4,4 de dividendos intercalares. Né? E além disso, aqui a gente viu o Banco do Brasil também com juros sobre capital próprio. O que talvez você esteja imaginando é o seguinte: por que tantas empresas estão distribuindo juros sobre capital próprio no quarto trimestre? E isso é muito simples. As empresas geraram maiores lucros e com maiores lucros elas teriam mais impostos a pagar. Uma das formas de você fazer uma boa eficiência tributária e reduzir os impostos que você tem que pagar é distribuindo juros sobre capital próprio. Então os acionistas acabam se aproveitando, né? Tem um imposto de renda já retido na fonte de 15%, mas você recebe esses valores aí em conta. A única que não foi juros sobre capital próprio das que eu falei foi Petrobras, que aí sim foi um dividendo extraordinário que já estava ali na reserva. Agora sim, vamos passar para a nossa planilha. Por quê? Porque a gente teve uma queda bem expressiva, né? A gente teve uma queda até o dia 18 de dezembro aqui para 124 mil pontos. E a gente teve o seguinte: nos últimos 4 meses a gente teve quedas. Né, o Ibovespa estava próximo da máxima histórica, 136.848 pontos em agosto, quando a gente fez o vídeo. Depois caiu para 132 mil, depois para 130 mil, 128 mil e agora 124 mil. E a tendência é até que continue caindo mais, porque os juros estão em alta. Só que a gente não está preocupado com isso. Eu não estou querendo descobrir qual é o melhor momento para investir. O que eu quero? Eu quero manter esse percentual daqui de cima. Então, todo esse vídeo é baseado nesse percentual daqui. Então, o que isso significa? 55% ações, 21% fundos imobiliários, 16% renda fixa, 8% internacional e o nosso aporte desse mês e mais, né, algumas vendas também de ativos acabaram indo para onde? Para ações e para fundos imobiliários, que mesmo depois do aporte ainda estão abaixo do percentual recomendado. E ficou claro aqui que internacional, até pela alta do câmbio aqui de 5,77 para 6,13 e do QQQ saindo de 503 para 535, mesmo com a venda de um desses números aqui, né, dessas quantidades, a gente viu, aqui tem que ir para 9, mesmo com a venda de uma dessas, a gente vê que ainda está com 8,52%. Tá? Então, a gente fez quais operações aqui? Nesse vídeo de hoje, a gente vendeu um ETF do QQQ, a gente comprou 34 do OJP, 35 do VRTA, 100 Banco do Brasil, 300 Itaús. Aí você vai falar assim: Daniel, você é louco. Você está vendendo o exterior para comprar Bolsa Brasileira e fundos imobiliários. Pois bem, eu não estou preocupado em acertar o momento exato. Eu estou preocupado em comprar ativos baratos. E como é que eu vou descobrir quais são os ativos baratos? São aqueles que ficaram para trás. Por isso que eu primeiro mostrei o percentual para vocês. O percentual da classe de ativos, ações e fundos imobiliários estava baixo. Tanto é que eles ainda continuam defasados frente ao internacional. 54,83 e 20,57. Eles ainda estão defasados. O internacional, 8,52. Renda fixa, 16,08. Esse está próximo dos 16%.
tá? Então, mesmo com essa venda do internacional, a gente ainda está abaixo do percentual em ações e fundos imobiliários. E para mim, isso é suficiente. Tá? Eu quero chegar no percentual. Dessa forma, eu sei que eu vou estar sempre comprando os ativos na baixa, vou estar vendendo os ativos na alta, mas sem mudanças bruscas. Tá? Se o Brasil tiver um problema grande, o internacional vai conseguir segurar junto com a renda fixa de certa forma. Né? É claro que ao longo do tempo a gente pode mudar e aumentar um pouquinho o percentual, igual a gente aumentou aqui de 7% para 8% internacional, mas sem nenhuma mudança muito brusca. Tá? Bom, além disso, das operações de compra e venda, a gente também lançou aqui todos os dividendos, né, que foram colocados aí no início do vídeo. Então, na parte de fundos imobiliários aqui, a gente vê que a gente chegou a R$ 1.380 de rendimentos pagos. Além disso, a gente teve aqui em ações uma quantidade de R$ 3.098, o que totaliza R$ 4.479 de dividendos ao longo desse último mês. E essa renda aqui tem se tornado cada vez maior. Inclusive aqui a gente vê no total de rendimentos que a gente bateu 10 meses acima de R$ 2.000, né? E a gente bateu, se eu não me engano, 7 meses acima de R$ 4.000. Então a gente teve aqui, ó, janeiro, março, maio, junho, agosto e dezembro. Não, foram 6 meses aqui. Tá? Para o próximo ano, eu pretendo chegar entre 8 e 9 meses acima desses R$ 4.000. Tá? Uma coisa que eu acho sempre interessante da gente mostrar é o seguinte: o rendimento de fundos imobiliários, ele te dá uma projeção muito boa em termos de quanto você vai receber, e à medida que você vai reinvestindo esses valores quando caem os fundos imobiliários, como é o caso agora, você vê que você tem uma renda crescente. Então, olha que interessante, fundos imobiliários ficaram em alta por um bom tempo, ali em 2023. E aí o que aconteceu com a nossa renda? Ela ficou mais ou menos estagnada. A partir do momento dos últimos meses que ela começa a cair, essa classe de ativos, a gente começa a comprar cotas. E a gente vê aqui, ó, um aumento de renda de fundos imobiliários. Então eu costumo dizer que essa estratégia aqui faz com que você sempre esteja ganhando de algum lado. Ou você está ganhando porque o teu patrimônio está se valorizando, ou você está ganhando porque aquela classe de ativo está te pagando mais renda porque você aumentou a quantidade de ações ou de cotas. Então a gente está sempre ganhando com essa estratégia. Por isso que eu acho que ela é a melhor que você possa usar como pessoa física. Uma outra dúvida que as pessoas às vezes têm é o seguinte: por que eu comprei Itaúsa? Por que eu comprei Banco do Brasil? Por que eu comprei o JP e VRTA? E eu já explico para vocês. Mas antes eu quero aproveitar e mostrar o seguinte: ó, estou comprando 300 Itaúsa a R$ 9,04 e em 21 de agosto eu vendi 276 Itaúsas a R$ 11,04. Tá? As pessoas no vídeo de agosto elas comentaram: poxa, Daniel, vendeu Itaúsa? Mas o que aconteceu? Ações, como estavam batendo ali no topo histórico, estava acima do percentual recomendado. E Itaúsa era uma das ações que mais tinham subido naquele momento. Então, fazia sentido vender parcialmente. Agora faz sentido recomprar parcialmente. Então, essas movimentações acabam acontecendo e a gente acaba ganhando dinheiro. Quer dizer, é como se eu tivesse recomprado aquelas ações de R$ 11, agora R$ 9,04. Mesmo que você coloque os 5% da bonificação, pode fazer a conta que você vai ver que é mais ou menos uns 9,50 de antes, né? Então, fez muita diferença aqui para a gente. Agora, por que comprar Itaúsa e Banco do Brasil? Né? Muito simples, porque a gente comprou ali, qual é o valor que a gente comprou de Itaúsa aqui? R$ 2.700, de Banco do Brasil R$ 2.400. 41.600 menos 2.700 dava 38.900. Você vai ver que de todas as ações que a gente tem, 38.900 era o menor valor.
tá? Excluindo o Ser Educacional, que é uma empresa que parou de pagar dividendos. Quando para de pagar dividendos por mais de 12 meses, a gente para de investir para evitar uma queda muito forte em termos de uma recuperação judicial, uma falência, igual aconteceu com a Saraiva. Então, a gente faz esse racional aqui. Tá? E Banco do Brasil é a mesma coisa, né? 2.000 e pouco aqui, 41.500, menos esse valor também dava 39 mil. Então, eram os dois ativos que estavam mais atrás. Agora, se a gente precisasse investir em ações, qual seria o ativo da vez? Seria a Vale, 39.200, é o que ficou mais para trás. E da mesma forma, de forma análoga em fundos imobiliários, a gente teve o VRTA e o OUJP, né? Os dois com valores muito baixos. Por que os dois com valores muito baixos? Simples, porque o OUJP, ó, ele cai de 77 para 70. O VRTA cai de 80 para 71. Se você pegar de 4 meses, ó, cai de 90 para 71. Aqui cai de 80 para 70. Né? O GGRC também caiu, mas o GGRC ele não estava entre os menores. E além disso, o GGRC a gente tinha comprado no mês passado, assim como o VRTA. Então, o que eu imagino? Né? Já que está caindo fundos imobiliários, eu imagino que a gente vai ter um crescimento na renda. Né? Então, é uma estratégia que ela própria ela se retroalimenta. E é por isso que eu gosto bastante desse tipo de estratégia aqui, que é a nossa alocação estrutural. Tá? Quando a gente passa agora para o valor final aqui, a gente vê que ações caíram um pouco de 364 mil para 356 mil, apesar dos aportes. Fundos imobiliários também, apesar dos aportes, caíram de 140 para 133. Renda fixa caiu de 107 para 104, porque a gente tem alguns títulos que são de longo prazo, né? Então, a gente tem um Tesouro Selic aqui que se manteve estável, crescendo um pouco. A gente tem um LFTS 11 que se manteve estável, crescendo um pouco, mas a gente tem outros ativos, como o IPCA 2045, que caiu muito, né? E como outros ativos aqui que também caíram muito. Ó, IPCA 2050 com juros, IPCA 2055 com juros e assim por diante. Por outro lado, a gente teve um internacional que, mesmo vendendo ativos do QQQ, a gente teve um crescimento aqui. Total, 649 mil, tá? Em linha com a queda do Ibovespa no momento que eu estou gravando. A gente tem aqui de aportes totais ao longo desses 8 anos 309 mil. Rendimentos já superam os aportes mesmo com essa queda desse mês. E mesmo que caia no próximo mês, acredito que vai continuar dessa forma. Então, o que a gente vai ver ao longo do tempo? A gente vai ver essa abertura entre essas duas linhas aqui. Enquanto aqui a gente tem o aporte, que é mais ou menos constante, né? 2.000, 2.000 e pouco por mês. A gente tem aqui o patrimônio, que a gente vê que não cai tanto assim. E, por fim, a gente tem aqui, né? Patrimônio versus Ibovespa. Enquanto o Ibovespa cresce um pouquinho ao longo desses 8 anos, a gente tem um patrimônio que cresce muito mais, porque a gente tem uma estratégia bem consolidada. Se você gostou desse vídeo daqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente lá embaixo também. Agora, se você quiser passar para um próximo nível, se você gostou dessa questão da alocação estrutural, você deveria assinar ou a carteira plena ou o nosso produto Renda Total. Tá? Ambos são produtos que têm recomendações em diversas classes de ativos. E aí você vai poder montar a sua própria alocação estrutural. No caso da Plena, que é mais cara, a gente já propõe essa alocação e a gente tem monitorias mais constantes. Então, a gente tem um olhar mais próximo. O Renda Total eu já recomendo para quem já tem alguma experiência com o mercado financeiro. Afinal, você teria que definir a sua própria alocação estrutural, embora a gente tenha feito uma live em abril do ano passado, já colocando ali o que eu acho que pode ser interessante e que ela está disponível também. E a alocação em si ela não fica velha nunca, daqui a 5 anos vai continuar servindo aquela alocação que a gente definiu, afinal, você precisa manter esses percentuais ao longo do tempo. Então, o link está aqui na descrição de todas as nossas assinaturas, lembrando que o Renda Total deve ser um dos primeiros produtos a ter o reajuste de preço, então não perca a chance de assinar
ou renda total ou a carteira plena. Abraços, bons investimentos e até a próxima. E nunca se esqueça, construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.